Bom, pessoal, eu vou dar uma explicadinha nessa atividade que eu postei ontem, tá? Que é a parte da circunferência. Então, nós temos aqui, ó. Deixa eu baixar um pouquinho. Então, a circunferência, então, uma definição um pouco mais fácil seria como, com base nos conjuntos de pontos e suas representações geométricas. Então, baseiam-se nessas definições. A definição de circunferência é a seguinte: circunferência é uma figura geométrica pertencente ao plano que é constituída de um conjunto de todos os pontos igualmente distantes de um ponto fixo desse plano. Então, o ponto que ele está falando é esse ponto aqui, ó, que está bem no centro da circunferência. E os pontos todos juntos, né, que estão na mesma distância, são esses pontinhos que formam uma linha roxa, né? Então, nós temos aí, ó, em outras palavras, dado ponto O fixo, então um ponto O que seria o centro da circunferência, pertence à circunferência, possui a mesma distância até O de um ponto P. Então, ó, a distância de O até B, a gente tem um Rzinho aqui, a gente chama de raio, essa distância. Então, ó, essa distância de O até A também é raio, e para qualquer ponto aqui no entorno da circunferência, tá bom? Qualquer ponto vai ser o raio. Já está escrito aqui embaixo que é o raio. E aí nós temos, então, algumas definições, tá bom? Qualquer segmento de reta que ligue os dois pontos pertencentes a uma circunferência é conhecido como corda. Então, a corda, ela não precisa passar, ela não passa pelo centro, tá? Então, ela liga dois pontos da circunferência, né? Duas partes da borda, né? Uma de cada lado, só que não passa pelo centro, tá bom? Já o diâmetro, não tá marcadinho aqui o centro, mas ele passa pelo centro. Então, o diâmetro, a medida do diâmetro, é o dobro da medida do raio, 2 vezes a medida do raio, tá? E por consequência, o raio é a metade do diâmetro, é a metade da medida do diâmetro. Então, se eu tiver um diâmetro de 10 centímetros, o raio mede 5. Se eu tiver um raio de 10 centímetros, o diâmetro mede 20, o dobro, tá bom? Aqui, ó, o diâmetro, ó, é 2 vezes o raio, tá ok? O número π, eu vou dar uma lida com vocês, mas depois eu vou postar outro vídeo que aqui tá mostrando como calcular. E aí eu vou fazer um vídeo como calcula certinho o π, tá bom? Ó, o número π é uma letrinha grega, tá? É um número irracional cujo valor é aproximadamente, tá bom? 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38 e 46. Esses 3 pontinhos significa que o número continua e não se sabe quando termina e se termina, tá? Existem estudos em que japoneses eles calcularam 20 bilhões de casas depois da vírgula, 20 bilhões de número depois do vírgula 3. Do 3, né, vírgula, depois da vírgula, uma infinidade de casas que a gente ainda não conseguiu saber quando termina e se tem alguma, como a dízima periódica, que a gente vai ver mais pra frente um pouquinho, não tem período que se repita, eles ainda não conseguiram saber qual é o período que se repete. Quando a gente vai utilizar o π, não sei se esse ano, ou talvez uma outra oportunidade, ele vai valer aproximadamente 3,14, arredondando ele, tá bom? Então, como calcular? O π resulta da divisão do perímetro pelo diâmetro de um círculo. Então, vamos olhar aqui no círculo o que é o perímetro e o diâmetro. Ó, o diâmetro é aquele que eu já falei, passa pelo centro da circunferência e toca em 2 pontos dela. O perímetro é o entorno dela, essa linha roxa, tá bom? Então, se eu quiser saber o perímetro de uma circunferência, é só eu medir o entorno dela. Como que eu posso medir? Com uma linha, uma corda, colocando a corda no entorno da circunferência e depois você abre ela numa régua, você consegue saber quanto mede. Então, ó, se medirmos toda a volta de um círculo com a fita métrica, obtemos a medida do perímetro. Uma fita métrica, se você tiver uma fita métrica, ou uma linha e depois você abre na régua, a mesma coisa, tá?
O diâmetro, por sua vez, é a medida obtida de uma ponta a outra desse círculo. Aqui, ó, o diâmetro de novo. Lembrando que ele passa pelo centro, tá bom? E é o dobro da medida do raio, tá ok? O diâmetro, por sua vez, é a medida obtida de uma ponta a outra do círculo. Dividindo a medida do perímetro, então você mede o perímetro, mede o diâmetro e fazendo essa divisão você tem o valor de π, tá? Depois eu vou mostrar certinho como a gente pode calcular. Que é esse experimento aqui que a gente vai fazer, tá? Meça com barbante, um pedaço de linha, o comprimento de algum objeto redondo, que pode ser tampas, latas, refrigerantes, moedas, etc. Estique e meça o comprimento obtido em com uma régua, faça o mesmo procedimento com o diâmetro, marque as duas medidas e faça a divisão do comprimento que você encontra na régua com o seu diâmetro. O valor do quociente, ou seja, o resultado dessa divisão, ele deve ser um valor aproximado de 3,14. Pode ser que dê alguma diferença, né? 3,20, 3,30, às vezes até 3,50, 60, mas é sempre 3, alguma coisa, tá? Próximo a esse valor aqui, 3,14. Isso vale para qualquer circunferência, desde uma moeda até se eu conseguisse fazer isso com o comprimento da Terra, né? Tá ok? Serve para medidas pequenas e também para medidas muito grandes. Aqui ele tem um pouquinho da história do π, a história da circunferência, né? E aqui nós temos os exercícios. E aqui eu vou também mostrar como é que usa o compasso e uma maneira adaptada para quem não tem compasso conseguir fazer a circunferência, conseguir saber a medida do raio, do diâmetro, tá bom? Então, usando uma régua e um compasso, faça as seguintes construções. Então, você vai construir uma circunferência de centro O e raio igual a 4 centímetros. Uma circunferência de centro A e o diâmetro 5 centímetros. Em uma, então, você vai precisar calcular a medida do diâmetro, na outra a medida do raio. Aí eu mostro mais ou menos como é que a gente faz no próximo vídeo. Então, ó, aí é o número 2. No centro de uma cidade é construída uma praça circular com uma passarela central de 50 metros de comprimento, como mostra a figura. O raio do círculo do contorno da praça é. Então, quer saber o raio do círculo. Então, aqui eu tenho o diâmetro. Essa medida da passarela é o diâmetro. Vamos lembrar, o diâmetro é a metade do raio. Perdão, o diâmetro é o dobro do raio. Tá? Então, aqui eu tenho, ó, a passarela ela tem 50 centímetros, então eu tô falando do diâmetro. Aqui ele quer saber o raio. Então, o raio é a metade do diâmetro, tá bom? E aqui no 2, você vai considerar a circunferência da figura e responder quais os segmentos indicam os raios. Então, raio, lembrando que é do centro até a borda. Então, eu tenho, ó, o raio OA, o raio OB e o raio OC. Lembra lá do comecinho como a gente escreve, né, os nomes dos segmentos de reta? E quais segmentos indicam a corda, que não passa pelo centro? Algum segmento indica o diâmetro, tá? Aí você vai olhar, o diâmetro é de uma ponta a outra passando pelo centro. Com uma régua, ligue os pontos A e B. Então, você vai pegar uma régua, ligar aqui o A com o B. E determinar se o triângulo é isósceles. Aí, lá na outra matéria, eu dei o que é triângulos isósceles. Vamos lembrar. Triângulo equilátero, todos os lados iguais. Escaleno, os 3 lados diferentes. Isósceles, 2 lados iguais. Aí você justifica como eu acabei de falar, né? Se ele for isósceles ou não. Aqui, ele deu o diâmetro, para calcular o comprimento do diâmetro de uma circunferência D. Então, ele deu a medida em volta da circunferência. Então, ó, eu preciso calcular o diâmetro, tá bom? Aí a gente vai utilizar o valor de π. Deixa eu só ver se não tá faltando... Ah, não, tá faltando uma informação aqui, ó. Coloquem aí, calcule o comprimento do diâmetro de uma circunferência de raio. Então, essas são as medidas do raio e você precisa calcular o diâmetro. Então, vamos lembrar que 2 vezes o raio é igual ao diâmetro, tá bom?
Então, coloquem aí depois raio D. A circunferência de raio, 25 centímetros, 0,65 centímetros e 5,5 centímetros, tá bom? Aí na 4, nós temos uma praça circular. Uma praça é circular e tem raio medindo 18,5 metros. Qual é o comprimento do diâmetro da praça? Então, ele deu a medida do raio e precisa calcular o diâmetro. O raio é o dobro do... O raio é 2 vezes... se eu multiplicar o raio por 2, né, o dobro do raio é igual ao diâmetro, tá bom?